Bom dia, paz do Senhor, como vai você? Como passou a noite? Estamos agradecidos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos para nos alimentar com a palavra de Deus nesse devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques e é muito bom estar aqui. Ontem nós começamos um estudo bíblico a respeito do valor da oração, com o nosso texto base Atos capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 31, que fala que, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E nós estamos estudando, ontem nós falamos sobre por que devemos orar. Hoje nós vamos para o segundo tópico, que fala como devemos orar. Prontos? Então, a minha oração nessa manhã é que o Senhor Jesus continue nos abençoando, que a presença do Espírito Santo de Deus esteja aqui para nos orientar, para nos ensinar, para falar conosco, que a bênção do Senhor esteja na sua vida, que as respostas cheguem, que a sua noite tenha sido abençoada, que o seu dia seja repleto de bênçãos dadas através do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Vamos então? O valor da oração. Segundo tópico, se você estiver anotando, por favor, faça isso. Então, ontem nós falamos sobre por que devemos orar. Hoje nós vamos falar como devemos orar. Certo? Então vamos lá. Então, primeiro, como devemos orar? Uma pessoa que diz assim: orar deitado não pode. Pode. Orar caminhando não pode. Pode. Orar de joelho é o melhor, mas pode também. Orar do jeito que você puder, da maneira que você estiver, contanto que você esteja orando com sinceridade. Orar. Nós aprendemos que a oração, ela é a ponte de ligação entre o homem e Deus. É através da oração. Então, nós estamos aqui cumprindo um desejo do Senhor Jesus. Ele mesmo orou, ele mesmo nos ensinou, ele nos incentivou a orar. Então, olha só. Então, nós estamos no segundo tópico, como devemos orar. Letra A. Com o Espírito, certo? Anotou? Como devemos orar? A letra A, com o Espírito. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, nós vamos ver o que diz aí. Porque nós estamos aprendendo hoje como devemos orar. Mas, missionário, eu já sei como orar. Então, vamos reavivar nossa mente como nós devemos orar. Tá certo, sim? Então, vamos lá. 1 Coríntios 14 e 15 diz assim: que farei, pois? Orareis com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Entendimento é razão. O que nos ensina esse texto quando fala em orar com o Espírito? O que será que nos ensina? Olha o que é que diz. O apóstolo Paulo, que é quem escreve essa carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo está aqui se referindo a orar em línguas estranhas, impulsionado pelo Espírito. Impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Olha só. Uma oração direta com Deus, porque Ele entende e nos ouve. Irmã Ivailza, então, se eu orar só na minha língua mesmo, no normal, no português, no espanhol, no inglês, no hebraico, no grego, Deus não entende? Entende. Mas veja só, existem momentos... Quantas vezes você já viu pessoas orando numa língua que você não entende? Orando em línguas estranhas, orando em mistério, como nós conhecemos.
Essa oração é uma oração sua com Deus. Ele está te entendendo, te compreendendo. São segredos que você pode ter, né? É uma conexão muito espiritual isso. E olha só, quando Paulo se refere neste texto a orar com o entendimento, o que é que Paulo quer dizer? Ele quer dizer orar na sua própria língua. Orar assim, Senhor Jesus, me abençoa, me guarda. E aí ele vai orando com o seu vocabulário, mas não esquecendo que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. A nossa oração, muitas vezes a gente começa uma oração sem nem saber o que vai dizer, de tanto problema que a gente tá achando que tem. Mas depois a oração ela vai fluindo de uma maneira que quando a gente vê, a gente já passou mais tempo do que o que a gente pensou, calculou em passar orando. Não é assim? Já aconteceu com você? Acontece isso comigo também. Isso é maravilhoso. Então nós estamos aqui vendo como devemos orar. O nosso estudo é o valor da oração. Quanto vale a sua oração? A nossa oração tem muito valor. Porque através da nossa oração, da minha oração e da sua, pessoas são alcançadas, pessoas são abençoadas através da nossa oração. E a primeira pessoa a ser abençoada com oração somos nós mesmos. E aí o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento, sabendo o que eu estou pedindo, tendo consciência daquilo que eu estou pedindo. Tem pessoas que dizem assim, fulano orou oração contrária. Eu olho, sinceramente, eu nunca consegui entender muito esse negócio, não. Mas eu não vou falar sobre isso, não. Então, esse é a primeira divisão do segundo tópico. Como devemos orar? Devemos orar com o Espírito. Letra B. Devemos orar com perseverança. O que é perseverar? É continuar acreditando. Continuar ali, ó. Vou perseverar aqui nesse caminho, ó. Nesse pensamento. É assim que eu creio. Eu vou ficar aqui com confiança. Olha só. Com perseverança. Letra B. Então, a letra A foi com o Espírito. Nós estamos no tópico hoje. Como devemos orar? Nesse estudo do valor da oração. Como devemos orar? Letra A, com o Espírito. A letra B, com perseverança. Aí, o livro de Atos, no capítulo de número 6, versículo 4, diz assim: mas nós perseveraremos na oração. E Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Quando a gente encontra aqui esse texto de Atos 6:4, mas nós perseveraremos na oração, é quando os discípulos veem a necessidade, o trabalho está muito de cuidar de todos aqueles irmãos, então, e precisam se manter em oração. Eles escolhem pessoas para fazer aquele trabalho social, de ir nas casas e fazer visita e levar alimento. E eles dizem, nós vamos perseverar aqui em oração, dando esse suporte espiritual, essa força espiritual para cada um dos irmãos e nos preparando para as batalhas maiores. Olha só, mas nós perseveraremos na oração. E é o que nós estamos vendo. Como devemos orar? Letra A, com o Espírito. Letra B, com perseverança. Então, Atos 6:4, leia aí que você vai encontrar isso. Aí a gente vai para Romanos 12:12, diz, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, nos problemas, nas agonias. Nós estamos vivendo uma realidade de vida que parece que a gente, que isso aí a gente costuma dizer assim, mas é uma tribulação, é uma agonia, né? Mas a Bíblia nos ensina, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Mas a gente só consegue ser paciente da tribulação e alegrar na esperança quando nós estamos perseverando em oração. Então, nós estamos estudando hoje como devemos orar. É o nosso segundo tópico desse estudo, o valor da oração. O nosso primeiro tópico foi
Nós vimos no vídeo anterior por que devemos orar. Agora nós estamos como devemos orar. E isso é maravilhoso. Então, com espírito, com perseverança. E agora vamos para a letra C. Como devemos orar? Com súplica. O que é suplicar? É pedir e pedir e pedir e pedir. Com súplica. Efésios capítulo 6, versículo 18. Abra sua Bíblia se você puder. Senão você faz as suas anotações. É bom anotar. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. É nossa letra C desse segundo tópico que estamos estudando hoje sobre o valor da oração. Como devemos orar? Com o Espírito, com perseverança, com súplica. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Olha que coisa interessante. E vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Que vemos aqui? Aqui nós vemos a necessidade e o conselho para orar com súplica. Suplicar nos leva a uma extrema necessidade. Quando nós suplicamos, é porque nós estamos com extrema necessidade. A necessidade é tanta que nós estamos suplicando. Nós pedimos e depois a gente suplica a Deus. É uma oração mais de dentro da alma. Então, como devemos orar? Com espírito, com perseverança e com súplica. Louvado seja Deus. Você está gostando? Então coloca nos comentários. É muito maravilhoso estar se alimentando com essa palavra tão poderosa. Agora nós vamos para a letra D. Nós estamos na segunda divisão do nosso estudo dessa semana sobre o valor da oração, baseado em Atos, capítulo 4, versículo 31, que diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. A oração move o lugar. Eu tenho certeza que você já está em oração aí, enquanto está ouvindo e compartilhando esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. E aí nós vamos para a letra D. Nós agora vamos para como devemos orar com alegria. Louvado seja Deus. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 4. Filipenses capítulo 1, versículo 4. É bom manusear a Bíblia e a palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 4 vai falar sobre isso aí. Como devemos orar? Com alegria. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Isso o apóstolo Paulo está dizendo. Olha só. Então, que exemplo lindo o apóstolo Paulo está nos dando aqui. Esta carta ele faz saber aos irmãos da cidade de Filipos desse lugar que ele ora. Ele ora por eles com alegria, em meio às suas súplicas, porque ele tem motivo para orar. Orar pedindo a Deus mais bênção para aquelas pessoas. Orar pedindo a Deus que proteja, que abençoe a vida de cada um. E como é maravilhoso orar. Então, escolha uma pessoa no dia de hoje e faça um período de oração por essa pessoa. Não importa quem seja, ore, faça um período de oração especialmente por essa pessoa, certo? Mas depois que você fizer esse período de oração por essa pessoa específica, você vai orar por todas as pessoas da sua família. E também pelas pessoas que estão com você nessa live, tá bom? Tá certo assim? Pronto. A alegria está dizendo que nós devemos orar como? Com alegria. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1:4, fazendo sempre com alegria. Fazendo sempre com alegria. Oração por vós em todas as minhas súplicas. Ele está dizendo, eu oro alegremente por vocês em todas as minhas súplicas. Todas. A alegria está ligada à salvação que Deus nos dá em Cristo. Que coisa maravilhosa. Olha só, você pode anotar aí e abrir a sua 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 Pedro 1 e 3. Vamos ver aqui. 1 Pedro tá lá quase no finalzinho da Bíblia. Certo?
1 Pedro, vamos ver aqui. Você pode anotar, se você não puder abrir agora. 1 Pedro, capítulo de número 1. Vamos ver aqui. Primeira epístola de Pedro, 1, versículo de número 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui, Pedro, essa epístola, ele está dizendo ações de graças pela esperança da salvação. E aí o Salmo 5, versículo 11, também nos fala alguma coisa aqui. Salmo 5, versículo de número 11, diz assim, quer ver? Salmo de número 5, versículo de número 11. Vou ler para você aqui, tá certo? Você pode anotar aí, porque depois você pode ficar 5 e 11 de Salmo. Diz aqui, ó. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Olha que coisa maravilhosa, a alegria de orar. Como devemos orar? Nós devemos orar com alegria. Então vamos agora mais um pouquinho lá. Vamos então, nós temos aqui essa segunda parte desse nosso estudo, o valor da oração. Então hoje nós chegamos em como devemos orar. Nós fomos a letra A com o Espírito, letra B com perseverança, letra C com súplica e letra D com alegria. Hoje nós vamos parar aqui. Amanhã nós vamos continuar nesse mesmo tópico 2, como devemos orar, seguindo mais umas informações como nós devemos orar. Tá certo assim? Por hoje, eu agradeço a Deus por você estar aqui e eu te convido a orar agora para encerrarmos esse vídeo. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Abençoe a vida de cada um, que essa palavra fique nos corações de cada um e que seja de grande valia esse estudo bíblico, Senhor. Que a tua palavra entre nos corações e que seja para engrandecimento e fortalecimento da vida nossa espiritual. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Cada família aqui representada. Toma nas tuas mãos, Senhor. Guarda-nos debaixo do teu sangue, nos dá um dia na tua presença. Amém e amém. Beijo no seu coração, Deus continue abençoando você. Amanhã nós continuaremos aqui. Amanhã nós vamos falar nesse mesmo tópico, como devemos orar, e vamos continuar com essa letra. Nós vamos para a letra E, tá certo? Deus abençoe.